O preço do Bitcoin explodiu na última semana, chegando muito perto da sua máxima histórica em 73.800 dólares, num rally pré-eleições lá nos Estados Unidos, que da primeira vez na história, a primeira vez da história, envolve diretamente o mercado de criptomoedas através de um dos candidatos que está ali fazendo propostas pró-criptos declaradamente. Então vamos falar sobre qual será o movimento do mercado, se o BTC deve continuar subindo nesses próximos 3 dias que nós estamos aí vendo pré-eleição lá nos Estados Unidos, qual será o movimento pós-eleição lá nos Estados Unidos, dependendo da eleição de um ou de outro candidato, quais criptomoedas devem se beneficiar desse movimento no mercado. Vamos falar sobre isso e muito mais aqui nesse vídeo de hoje, então se você tem interesse nesse conteúdo, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e fica aqui comigo até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação relevante. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Invest Crypto e na terça-feira nós teremos a divulgação do início da apuração das eleições lá nos Estados Unidos. Nós saberemos a partir de então quem será o novo presidente lá dos Estados Unidos, Kamala Harris ou Donald Trump. E vamos falar no que a eleição de um ou de outro pode implicar diretamente no mercado de criptomoedas, já que dessa vez nós temos o mercado de criptoativos sendo envolvido diretamente nessa eleição por meio de um dos candidatos, que vocês já devem estar cientes que no caso é o Donald Trump fazendo promessas pró-cripto. Como eu falei, a eleição tende a acontecer aqui no dia 5 de novembro, nós teremos as eleições presidenciais, porém é o início da apuração, vale ressaltar isso. Em 2020 nós tivemos a eleição começando no dia 3 de novembro e como os swing states tiveram a decisão ali deles somente no dia 7, foi ali que nós tivemos a divulgação de quem foi eleito presidente lá dos Estados Unidos. Então, as eleições começaram no dia 3 de novembro e terminaram no dia 7 de novembro, tendo ali o resultado oficial sendo divulgado. Então, não significa que a eleição começando no dia 5, o resultado vai sair também no dia 5 de novembro. Pode ser que, pelo fato de os swing states demorarem para revelar qual candidato venceu ali, pode ser que nós tenhamos uma demora na divulgação de quem será o presidente lá dos Estados Unidos e no meio disso nós teremos muita volatilidade no mercado de criptomoedas. Eu trouxe aqui algumas pesquisas para que a gente entenda qual que é a situação atual de Donald Trump contra Kamala Harris lá nos Estados Unidos, não só agora na Polymarket, que é o que eu trago usualmente aqui, já que a gente está aqui dentro do mercado de criptomoedas, a gente tende a usar plataformas que envolvam a Web3, como no caso da Webmarket, mas eu trouxe também a pesquisa de algumas mídias tradicionais lá dos Estados Unidos para a gente entender como que está a situação de fato, ok? Já que na Polymarket, por ser uma plataforma da Web3, nós podemos ter ali um certo apoio pró-cripto ao presidente, que tende a ser mais benéfico para criptomoedas, e você já vai entender também por que o Donald Trump ele é benéfico para as criptomoedas, ok? Aqui a gente pode observar que na Polymarket nós temos o Donald Trump com 59,7% do voto aqui e a Kamala Harris com 40,3% dos votos. Ou seja, o Donald Trump está muito à frente da Kamala Harris na pesquisa da Polymarket, na aposta da Polymarket, melhor dizendo, porque aqui envolve dinheiro real. A gente pode observar que nós temos 3 bilhões de volume negociado nessa pesquisa aqui, nessa aposta da Polymarket. Ou seja, aqui a gente tem que entender o seguinte: as pessoas podem manipular isso daqui? Alguém com muito dinheiro pode manipular uma pesquisa que envolve dinheiro de verdade? Sim. Porém, ela vai manipular, mas se, por exemplo, ela manipula para o Trump subir na frente aqui da Kamala Harris e o Trump perde, ela vai perder todo aquele capital. Por exemplo, uma baleia aqui, um grande investidor, um bilionário lá dos Estados Unidos, quer fazer com que o Trump apareça na frente nas pesquisas aqui. E aí ele injeta 100 milhões de dólares. Se o Trump perder, ele perdeu esses 100 milhões de dólares, tá? Por isso que não é inteligente manipular uma pesquisa que envolve o seu próprio dinheiro. E por isso que é muito interessante observar como que está a situação em uma pesquisa que envolve o próprio capital de quem está votando ali nesse caso, né? A gente pode observar que recentemente a gente teve uma queda na parte aqui do Trump contra a Kamala Harris. A gente pode ver que o Trump chegou a bater 67%. Eu trouxe essa informação aqui para vocês no decorrer das semanas. E a Kamala Harris agora acabou subindo para 40%, fazendo com que o Trump desça aqui de 67% para 59,7%. Ainda continua uma diferença gritante aqui na pesquisa da Polymarket. Mas quando a gente vai para as mídias tradicionais, pessoal, a situação muda completamente. Nas mídias tradicionais, a gente pode observar aqui o seguinte: a Kamala Harris está na frente. Na BBC, aqui na ABC News, ela está com 48% e o Trump está com 47%. Quando a gente vai aqui para o New York Times, a gente pode observar que a Kamala Harris está com 49%
e o Trump está com 48%. E quando a gente vem aqui para a pesquisa da CNN, a Kamala Harris está com 48% e o Trump está com 47%. Ou seja, em todas as pesquisas da mídia tradicional, a Kamala Harris está basicamente 1,1% acima do Trump. É uma pesquisa aqui que está muito acirrada, tá? 1% pode mudar ali de qualquer dia, de um dia para o outro. 1% pode ser para cima ali para o Trump pode passar na frente da Kamala Harris, 1% para cima, ou a Kamala Harris pode disparar mais ainda. Mas assim, é uma pesquisa que não está definida. É isso que eu quero dizer. No momento, essa pesquisa aqui, ela ainda não está definida. Tanto nas mídias tradicionais quanto na Polymarket, a gente pode observar que sim, na Polymarket a gente observaria que a pesquisa basicamente estaria definida porque a diferença ela está gritante, mas nas mídias tradicionais a gente pode observar, basicamente declarar aqui um empate técnico entre um e outro candidato. E qual que é a minha perspectiva a respeito do resultado dessas eleições? O que que eu acredito que deve acontecer se nós tivermos a Kamala sendo eleita ou se nós tivermos o Trump sendo eleito no curto prazo? No curto prazo, preste muita atenção nessa palavra, curto prazo, nessas duas palavras. A Kamala Harris sendo eleita, na minha visão, nós podemos ver uma reação negativa do mercado entre a primeira e segunda semana pós-eleição, pós-resultado sendo divulgado lá nos Estados Unidos. Eu acredito nisso porque, se a Kamala Harris for eleita, nós teremos um banho de água fria sobre toda a expectativa que o mercado tem criado com a eleição do Trump lá nos Estados Unidos, já que ele traz algumas medidas pró-cripto que eu já vou mostrar aqui para vocês e vocês vão entender por que, que a eleição do Trump ela é mais benéfica para o mercado de criptomoedas do que a eleição da Kamala Harris. Então, Kamala Harris sendo eleita, acredito que nós podemos sim ver uma correção acontecendo no mercado cripto de cerca de 1 a 2 semanas e depois sim nós veremos o movimento de alta acontecendo. Eu já vou explicar para vocês porque, no caso aqui, nos dois cenários, nós veremos um movimento de alta acontecendo. Em ambos os cenários, nós tendemos a ver uma movimentação de alta acontecendo no mercado de criptomoedas. Seria apenas um impacto primário e uma oportunidade para você abaixar o seu preço médio antes da verdadeira alta acontecer, caso a Kamala Harris seja eleita. No caso do Trump sendo eleito, acredito que nós iremos ver um movimento fortíssimo de alta acontecendo no mercado de criptomoedas. Alguns vão se questionar se nós não teremos um movimento de sell the news, ou seja, compra no boato e vende no fato se o Trump for eleito. Porém, acredito que nós não teremos esse evento. Existe sim a possibilidade desse evento acontecer, desse tipo de evento acontecer, porém aqui a gente tem que entender que nós estamos vivendo um cenário onde nós estamos em um evento binário. Não é um evento que a gente sabe o que vai acontecer de fato quando chegar aquele dia. Por exemplo, quando a gente fala de Sell the News, a aprovação do ETF de Bitcoin, a gente sabia que quando chegasse no dia 10, o ETF ia entrar em circulação. Quando a gente fala de Sell the News, por exemplo, no halving do Bitcoin, a gente sabia que quando chegasse no dia 20 de abril, o halving do Bitcoin ele ia acontecer. Não é um evento onde ele pode ou não pode acontecer. Aqui é um evento que pode ou não pode acontecer. Portanto, a tendência é que não aconteça um Sell the News e que, de fato, se o Trump seja eleito ali no dia 5 de novembro ou posteriormente, se demorar para sair o resultado das eleições, nós vejamos o mercado cripto subindo forte, porque não é um evento não binário, é um evento binário, onde nós temos a possibilidade do Trump ou da Kamala ser eleita. E tanto binário esse evento é, que a gente está observando que o Trump e a Kamala eles estão basicamente empatados nas pesquisas lá dos Estados Unidos. Então não tem como a vitória do Trump já estar precificada na minha visão. E a alta tende a acontecer pós-eleições caso o Trump seja eleito. E aí não veríamos uma correção acontecendo, muito pelos fatores que eu vou mostrar aqui para vocês agora, e trazem aí os benefícios para o mercado cripto de uma eleição pró-cripto lá nos Estados Unidos, que no caso seria com o Donald Trump entrando na cadeira presidenciável lá dos Estados Unidos. O Trump, alguns meses atrás, ele foi na maior conferência de Bitcoin em Nashville, a Bitcoin Conference 2024, e fez algumas propostas pró-cripto. Lógico que nós não somos e sabemos que ele fez esse tipo de coisa aqui querendo os votos dos usuários de criptomoedas, mas o fato é que a Kamala não fez isso. Ela poderia ter feito também para pegar os votos, mas ela não fez. Então a gente tem aqui de um lado um presidente com diversas propostas pró-cripto que não são propostas impossíveis de serem criadas, são muito fáceis de serem de fato implementadas, como vocês vão ver. E nós temos do outro lado uma possível presidente que não fez nenhuma promessa pró-cripto. É lógico que o mercado de criptomoedas e quem tem dinheiro em criptoativos vai querer aquele presidente que o beneficie diretamente, que é o caso aqui agora
do Donald Trump. O Trump ele fez algumas promessas aqui que são as seguintes, as principais na minha visão, e que vão beneficiar diretamente o mercado cripto. No primeiro dia, demitirei Gary Gensler e nomearei um novo presidente da SEC. Isso aqui é muito simples para o Trump. Ele não tem nenhuma dificuldade em fazer isso daqui. Ele não tem nenhum impedimento de demitir o Gary Gensler da SEC. Facilmente o Gary Gensler será demitido aqui e essa proposta será cumprida na minha visão. Segunda principal proposta dele, criar um estoque nacional estratégico de Bitcoin do governo dos Estados Unidos. Acredito que isso aqui também seja muito fácil de ser implementado pelo Trump, já que com o Trump sendo eleito, a gente tem visto a maioria dos republicanos também fazendo ali menções pró-cripto lá na Câmara dos Estados Unidos, tá? Um outro ponto aqui, prometo à comunidade de Bitcoin que no dia que eu tomar posse, a cruzada anticriptomoedas de Joe Biden e Kamala Harris terminará. E aí a gente vai para o último ponto aqui e na minha visão talvez o segundo mais importante, a minha visão mais importante é a demissão do Gary Gensler lá da SEC, porque essa questão do Gary Gensler lá na SEC impede o crescimento da indústria criptográfica lá nos Estados Unidos, já que ele tem declaradamente uma administração anticripto na SEC. E a proposta do Trump aqui tem algumas especulações de que seja implementar um ex-diretor da Robinhood, que é a segunda maior corretora lá dos Estados Unidos, na presidência da SEC. Então seria uma administração extremamente pró-cripto, tá? Agora, a principal aqui, a segunda principal proposta, na minha visão, seria o governo dos Estados Unidos manter 100% dos bitcoins que ele possui. Isso daqui eliminaria uma possível pressão de venda de aproximadamente 14 bilhões de dólares que está com o governo dos Estados Unidos. Olha só, nós temos atualmente 14,45 bilhões de dólares nas mãos do governo dos Estados Unidos em bitcoins. 14,45 bilhões de dólares, alguns vão falar, para um ativo como o BTC, que tem 1 trilhão de capitalização de mercado, 14 bilhões de dólares não é nada. E é aí que muitos inocentes caem nesse erro, porque na verdade 14 bilhões sendo vendidos a mercado no BTC ali, poderia impactar fortemente o preço do BTC em uma queda de até 20, 30% no preço do BTC. Isso daqui não significa que vamos ter uma diminuição de 14 bilhões no market cap do BTC. A diferença ali entre market cap e liquidez de um ativo, ela é enorme. Aqui a gente tem um exemplo que é o seguinte, olha só, eu trouxe aqui esse exemplo, por exemplo, o market cap contra a liquidez é como se fosse a cerveja e a espuma da cerveja, quando você enche o copo ali de cerveja rapidamente. O market cap é como se fosse aquela espuma da cerveja, quando você enche o copo rapidamente. E a liquidez de um ativo é como se fosse a cerveja que ficou lá no fundo. Então, se você fala, eu vou tomar um copo cheio de cerveja, e você toma esse copo cheio aqui, que está com 90% de espuma, ou seja, que no caso seria o market cap, você conseguiria tomar esse copo rapidamente. Só que se fosse um copo literalmente cheio de cerveja aqui, cheio de liquidez, seria bem mais difícil de você tomar ele rapidamente. Essa aqui é uma relação entre market cap e liquidez no mercado de criptomoedas para que fique fácil de todo mundo entender. Então, uma venda de 14 bilhões a mercado no BTC obliteraria todas as ordens de compra do ativo. E as ordens de compra sendo obliteradas, as pessoas iriam diminuir ainda mais o valor que elas colocariam à ordem de compra se elas sabem que tem muita oferta chegando no mercado. Por isso que o impacto seria muito maior do que uma diminuição de apenas 14 bilhões no market cap do BTC em si. E para termos um exemplo do que acontece pós-eleições lá nos Estados Unidos, nós temos aqui essa imagem que eu já mostrei para vocês algumas vezes aqui no canal, que nos diz muito que, na verdade, o que importa é um outro fator e não, na verdade, quem está na presidência lá dos Estados Unidos. No longo prazo, o que importa é um outro fator que eu já vou mostrar para vocês. Mas se a gente observar aqui em 2016 2017, quando nós tivemos o Trump sendo eleito, nós tivemos uma alta no preço do Bitcoin. Em 2020, o Biden foi eleito, um candidato democrata, um candidato de esquerda. O que aconteceu? O Bitcoin derreteu, né? Porque o Bitcoin ele vai subir só se for um candidato pró-cripto. Se for um candidato republicano ali, mais liberal. Não, na verdade, o Bitcoin subiu da mesma forma. E, na verdade, o fator que leva uma alta consistente na bull run não é um presidente sendo eleito. Na verdade, o fator que leva uma alta a acontecer numa bull run é um período de expansão de liquidez ao redor do mundo, e é o que nós estamos iniciando agora, com os Estados Unidos cortando juros. Em 2022, quando nós tivemos o bear market no mercado cripto, os Estados Unidos estava subindo os juros para controlar a inflação desenfreada que foi causada pela grande impressão de dólares justamente nesse período aqui pós-pandemia. Então nós entramos num período de retração para controlar a inflação que tinha sido causada ali pela grande expansão de dólares. Agora,
como a inflação foi controlada, nós chegamos muito perto da meta do Fed, o Fed voltou a cortar juros para reaquecer a economia novamente, para não deixar a economia entrar em recessão. Então, nós entramos agora no mesmo período que nós estávamos entrando aqui, em uma expansão de liquidez ao redor do mundo. E, por exemplo, em 2020, olha só que interessante isso daqui. A eleição, como eu falei, ela começou no dia 3. Quando começou a eleição, o preço do BTC estava em $13.560. Quando saiu o resultado da eleição no dia 7 de novembro, o preço do BTC estava em 15.500 e aí o Biden foi eleito, ele caiu de 15.500 para 14.600, ou seja, uma queda ali de cerca de 5%. Nossa, terrível esse movimento acontecendo, né? Só que aí as impressoras foram ligadas e o que aconteceu foi que em 162 dias depois das eleições lá nos Estados Unidos, nós vimos uma alta de 367% acontecendo com o preço do BTC e ele nunca mais voltou para o patamar que ele estava na data da eleição lá nos Estados Unidos, que era $13.560. Nem no bear market depois ele voltou para essa região aqui. Ao longo do tempo, sempre serão jorrados cada vez mais dólares na economia. Isso acontece, por exemplo, com o Clinton, onde US$ 1 trilhão foram injetados ali em dívida lá nos Estados Unidos, o Bush mais 4 trilhões, Obama mais 9 trilhões, o Trump mais 7 trilhões e o Biden mais 5 trilhões. E ao longo do tempo, o que acontece é que a liquidez vai subindo, mais dólares vão sendo injetados na economia e um ativo escasso como o Bitcoin tende a se valorizar ao longo do tempo. Aqui a gente pode observar a correlação entre a liquidez global e o BTC, e você observa que todas as altas do BTC acontecem com momentos aqui de expansão na liquidez global. Olha só, a liquidez global sobe, o BTC faz seu movimento de alta. Aqui nós temos 2020, por exemplo, olha só, nós temos aquela alta que o BTC saiu ali de US$ 19.000 no topo anterior dele, foi bater um novo topo em 69 mil. E aqui justamente nós temos essa liquidez global se expandindo novamente, só que nós temos aqui o BTC basicamente lateralizado na região de 60 a 70 mil. Ele está lateral em cima do topo dele anterior e a liquidez está subindo e ele ainda não subiu, ou seja, nós estamos em uma assimetria aqui agora. Então, o que vai importar de verdade é uma expansão de liquidez ao redor do mundo, e isso está acontecendo. Então, qualquer queda que não seja causada por uma retração na liquidez será recuperada em V. Por isso que, na minha visão, se a Kamala for eleita e o preço do BTC acabar caindo por conta de uma quebra de expectativa dos apoiadores do mercado cripto e por conta também de quem está comprando o Bitcoin por meio dos ETFs está acreditando na eleição do Trump lá nos Estados Unidos, se acontecer uma queda que não vai ser por um motivo de retração de liquidez, vai ser uma queda que vai ser recuperada em V posteriormente e apenas vai te dar a oportunidade de abaixar o seu preço médio se essa queda vier a acontecer. E aqui, uma menção para as altcoins que devem se beneficiar caso o Trump seja eleito lá nos Estados Unidos pelo fator da SEC ali. Eu quero lembrá-los de vocês das seguintes altcoins, tá? Nós temos aqui o Ethereum, que vai se beneficiar por conta da possível implementação de staking no ETF de Ethereum, que vai atrair demanda institucional para ele. Nós temos a Solana, que vai se beneficiar por conta do seguinte: nós temos a Solana com um pedido de ETF em andamento e a chance desse ETF ser aprovado será muito maior caso o Donald Trump seja eleito e implemente uma administração pró-cripto lá na SEC. Nós temos a XRP também, por exemplo, que vem de um longo processo contra a SEC ali de cerca de mais de 2 anos e pode facilmente voltar para a região de $1 caso nós tenhamos uma administração pró-cripto lá na SEC e essa questão aqui envolvendo SEC contra XRP sendo resolvida. Nós temos a Uniswap, que está com um aviso de notificação da SEC podendo ser alegada como uma security, e quando ela entrou com esse aviso, a Uniswap estava na região de $12, então só dela voltar para a região que ela estava antes da SEC alegar que ela é uma security, já seria uma alta de cerca aí de 60%, 70% para você na Uniswap. Nós temos também a Lido DAO, que aqui envolvemos dois fatores na Lido DAO. A Lido DAO tem uma possível alegação da SEC ali que ela fez em cima da Consensus, dizendo que a Lido DAO é uma possível security, ou seja, um título de valor mobiliário, e a Lido Protocol não foi notificada a respeito disso, mas se a Lido Protocol for notificada a respeito disso e, por exemplo, a Lido fosse alegada como uma security, a Lido teria que ser deslistada de todas as corretoras que ela está listada atualmente. Então isso é um perigo claro para a Lido e isso impossibilita de que grandes investidores injetem capital nela. Além disso, nós temos também o fato da Lido ser o principal protocolo de liquid staking da rede Ethereum. Então, se os ETFs puderem adicionar staking ali dentro do ETF, do mecanismo do ETF,
a Lido tende a subir por esse fator também. Então a Lido tenderia a subir pelo fator do liquid staking nos ETFs, tá? E também pela questão da SEC ali, tendo agora uma administração pró-cripto, podendo retirar esse aviso de notificação. E a mais nova aqui, queridinha da SEC, a mais nova processada pela SEC, a mais nova notificada pela SEC, no caso, foi a Immutable X, que caiu também bastante nesses últimos dias aí, desempenhando mais de 20% de queda após ser notificada pela SEC, sendo alegada ali também, e ela estava envolvendo ali venda de tokens, fazendo alguns mecanismos ali, e a SEC justamente notificou ela, podendo aí atrapalhar o desenvolvimento da cripto no longo prazo, tá? Então essas criptomoedas seriam beneficiadas diretamente no caso de uma administração pró-cripto lá na SEC. E agora entrando em um outro ponto que é para quem está especulando em meme coins, pensando nessa eleição presidencial lá dos Estados Unidos, eu quero deixar aqui para vocês o seguinte alerta. Por exemplo, se o Trump perder essa eleição lá nos Estados Unidos, as meme coins dele irão a zero. E isso a gente fala com base na meme coin do Joe Biden. A meme coin do Joe Biden tinha 800 milhões de market cap quando ele saiu da corrida presidencial lá dos Estados Unidos, que viram que ele não tinha mais condições. A meme coin saiu de 800 milhões de market cap para 3 milhões, uma queda de 99,15%. Sim, o capital ali virou zero. Quem tinha R$ 1.000 ali naquela ocasião ficou com R$ 1 na conta, tá? Então presta atenção se você tem, por exemplo, a Maga Trump, se você tem a Maga Maga, que é a maga do boné, se você tem meme da Kamala Harris, o candidato que perder, as suas meme coins irão derreter. Se o Trump perder, as meme coins dele vão derreter. Se o Trump ganhar, acredito que elas podem sim fazer um movimentinho de alta ali e talvez seja um ponto de realização de lucro e não para continuar aportando cada vez mais. Inclusive, eu pretendo vender caso elas subam na eleição presidencial lá dos Estados Unidos. Se as magas subirem, eu tenho as magas aqui apostando na presidência do Trump lá nos Estados Unidos. Se elas subirem, eu pretendo realizar meu lucro no dia da eleição lá nos Estados Unidos, no dia do resultado sendo divulgado, com uma possível alta no preço dessas criptomoedas, caso o Trump seja eleito. Se ele perder, eu vou vender a mercado e vou aceitar o eventual prejuízo aqui nessas criptomoedas. Eu não vou holdar essas criptomoedas aqui, eu estou apenas especulando com base na eleição presidencial lá dos Estados Unidos, ok? E se a Kamala Harris ganhar aqui no caso, essa meme coin poderia subir, ou se a Kamala Harris perder, essa meme coin aqui tende a derreter 99%. Fato é que você tem que ficar de olho. Se você está com capital aqui nessas meme coins, fique de olho porque o resultado aqui de rendimento que você pode ter nessas meme coins vai se basear em quem vai ser eleito. E o candidato que perder, não adianta holdar essa meme coin, tá? Se o Trump perder, você pode ficar com essa meme coin aqui por 3 anos que ela nunca mais vai voltar no valor que ela estava antes do Trump perder a eleição. Então não adianta, tá? Se o Trump perder, venda, porque essas meme coins podem ir a zero, ok? E agora eu quero falar com você o seguinte: com menos de R$ 1 por dia, ou seja, R$ 1 para você que está no mundo dos investimentos, acredito que seja um valor irrisório e qualquer um vai ter esse valor aí. Com menos de R$ 1 por dia, você conseguirá ter acesso ao clube de membros aqui do canal Invest Cripto e ter acesso a 2 lives exclusivas para membros aqui do canal, onde eu analiso o mercado, tiro dúvidas dos membros e analiso altcoins que os membros me pedem também. Você terá acesso a um grupo fechado para membros no Telegram, onde eu compartilho informações em tempo real, às vezes é 1, 2 horas da manhã, eu estou compartilhando informações com os membros ali no grupo. E além disso, você também terá acesso a uma planilha com diversas altcoins promissoras para surfar o ciclo de alta, tendo moedas ali de inteligência artificial, RWA, DeFi, meme coins, diversas altcoins promissoras e melhor do que saber as altcoins é saber o momento de entrada. Então, semanalmente eu faço uma análise de todas as altcoins que estão na planilha e compartilho as melhores entradas com os membros do canal. Sabendo disso, com menos de R$ 1 por dia você vai poder ter acesso a tudo isso. Você ainda vai ficar de fora do clube de membros aqui do canal. Com uma entrada completamente errada que você faz no mercado comprando uma altcoin, você perde até mesmo 10 vezes o valor para você virar membro aqui do canal. Então vem comigo, clica no botão seja membro e vem surfar esse ciclo de alta junto comigo. E para você que quer fazer day trades e swing trades no mercado cripto, eu tenho a minha comunidade fechada focada no mercado de futuros, onde eu compartilho as minhas operações de day trade e swing trade com os assinantes dessa sala. Você não precisa saber analisar gráficos para fazer parte dessa sala. Basicamente, você só precisa saber copiar e colar as informações que eu vou te repassar. São as minhas operações, você vai seguir as minhas operações de day trade e swing trade. Se você tiver interesse, o link vai ficar aqui abaixo.
na descrição e no comentário fixado para você fazer parte. Clica no link, faz a assinatura, você vai receber no seu e-mail o acesso e seja muito bem-vindo à nossa comunidade fechada focada no mercado de futuros e operações com alavancagem.